Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre um tipo de pecador que, aos olhos humanos, não tem mais jeito, não teria mais jeito, que foi o caso do rei Manassés. O rei Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou por 55 anos em Jerusalém. Me parece que foi o rei que mais tempo durou no trono. Quem era Manassés? O que ele fez para permanecer 55 anos no poder? Foi um bom rei? O que ele fez para se manter no seu trono? Nós vamos verificar, se você quiser acompanhar comigo, no livro de 2 Crônicas, capítulo 31. Você vai ler a história de Manassés. Tem também lá em 1 Reis, capítulo 21. Mas veja só, Manassés foi colocado no trono em substituição ao seu pai, Ezequias. Ezequias foi um bom rei, muito bom rei. Cometeu um erro crasso. Mesmo assim, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E mesmo tendo cometido um erro crasso, ele não foi poupado, não. Não foi poupado, não, porque depois veio uma profecia que depois de sua morte, a sua terra iria ser invadida pelos inimigos. Mas ele, durante em vida, foi um excelente rei. E só pelo fato de ter mostrado aos inimigos o seu tesouro, ele perdeu tudo, quer dizer, os filhos dele perderam tudo. Mas o filho dele, Manassés, é o nosso assunto aqui. Então, 55 anos durou Manassés no poder. 55 anos. O que ele fez? Bom, primeiro, diz o texto sagrado que ele tornou a edificar, construir os altos que o seu pai Ezequias tinha derrubado. Ezequias tinha acabado com a idolatria em Jerusalém. Ele tinha acabado com a idolatria. Agora vem o seu filho, Manassés, e torna a edificar esses altos, onde eram feitos prostituições cultuais, e levantou altares para os Baalins, que é o que acontece no mundo inteiro, né? As pessoas têm os seus Baalins, têm os seus altares aos outros deuses, aos deuses de pau, de pedra, de metal, que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pernas, mas não andam, precisam das pernas dos viventes, precisam das pernas dos viventes, dos que sofrem o inferno, para poderem se movimentar. E isso aí é extremamente estúpido, porque como que eu vou carregar uma imagem que obviamente contraria a palavra de Deus e vou me inclinar perante essa imagem se ela pelo menos não tem pernas para andar e me ajudar? Se ela não tem pernas para me ajudar, se as mãos delas são de pedra, de ferro, de metal, de ouro, seja lá o que for,
essas imagens, elas não têm nenhum poder para me levar, para me proteger, porque elas são de pau, de pedra, de metal. Como é que eu vou confiar a minha vida a uma imagem? E na hora que eu tenho que fazer mudança, que eu tenho que mudar de casa, eu tenho que levá-las debaixo dos braços. Não dá. Então, o rei Manassés, ele reconstruiu os altares que o seu pai havia derrubado. Seu pai acabou com a idolatria, mas ele veio e a reconstruiu novamente. Então, ele prostrou-se, não somente isso, mas ele prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Quer dizer, que ele fez imagens, ele levantou ídolos que representavam o sol, a lua, as estrelas, os planetas, etc., etc., e os servia como se fossem algo vivo. Além disso, edificou altares na casa do Senhor. Olha só, olha que insulto que Manassés cometeu. Ele insultou Deus nos seus limites. Insultou. Tudo que ele podia fazer de insulto, de agressão a Deus, ele fez. Construiu altares dentro da casa do Senhor. É como se, por exemplo, o templo de Salomão foi erguido para a glória de Deus. Só o nome do Senhor está lá. O nome do Senhor está lá. Santidade ao Senhor. O nome de Jesus em hebreu está lá. Imagine se nós levantássemos no templo, dentro do templo de Salomão, altares ao Deus A, B ou C, ao ídolo A, B ou C, e levássemos o povo a cultuar esses deuses. Seria no mínimo, um insulto face a face a Deus. Pois foi isso que Manassés fez. Ele foi o pior dos reis, em termos de idolatria. Então, na casa do Senhor, ele edificou um exército de ídolos, um monte de ídolos. E diz mais, que ele queimou seus filhos no fogo. Ele sacrificou seus filhos no vale de Inom e usou de adivinhações, olha só, usou de adivinhações, de agouros, de feitiçarias e consultou adivinhos e encantadores e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Quer dizer, Manassés fez tudo consciente. Ele conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus dos seus pais. Mesmo assim, conscientemente, ele provocou a ira de Deus. E tem mais. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão: nesta casa em Jerusalém, que eu escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então, ele misturou o nome de Deus com os ídolos que construiu dentro da casa do Senhor. A verdade é que diz que Manassés fez Judá e os moradores de Jerusalém pior do que as nações incrédulas, pagãs, tinham feito e que, por conta disso, foram destruídos diante dos filhos de Israel.
Quer dizer, Manassés foi o sujeito, digamos, depravado, não só moralmente, mas o pior, depravado espiritualmente. Por que eu estou falando isso? Bispo, por que o senhor está ensinando isso? Eu estou ensinando isso porque a história se repete, minha amiga e meu amigo. A história se repete. Essa é a verdade. Então, nós verificamos que o que aconteceu, que esse homem, Manassés, é o que acontece hoje. Muitas pessoas que um dia também tinham conhecimento do Deus vivo, tinham pleno conhecimento da palavra de Deus, oravam até para outras pessoas, pregavam até o evangelho. Mesmo assim, caíram na prostituição espiritual, que é a pior, que é a mais grave, e acabaram mesclando ou mergulhando suas vidas na bruxaria, na feitiçaria, na magia, enfim, nessas coisas todas. Essas pessoas que tinham conhecimento do Deus vivo agora estão perdidas nessa situação. Então eu estou falando isso, chamando a atenção de vocês, para que vocês saibam que a história de Manassés tem duas faces. Tem a face ruim, péssima, que é o caso aqui, que nós lemos, e tem a face boa, porque Deus o levou preso para a terra inimiga, e lá o colocou no poço, preso. Ele foi levado preso pelo nariz, em correntes, e colocado dentro do poço. Mas lá dentro do poço, lá no fundo do poço, Manassés fez uma oração. Ele se arrependeu, ele clamou a Deus, ele pediu misericórdia, ele pediu compaixão, ele se humilhou diante da face de Deus. O que Deus fez? Deus esqueceu o que ele tinha feito de errado, o tirou de lá e o trouxe de volta para Jerusalém e o colocou de volta no seu trono. Por isso que ele viveu, que ele foi rei durante 55 anos. Então, nós vamos ter a Santa Ceia da Decisão no dia 4 de abril, justamente para essas pessoas que, como Manassés, fizeram tudo o que era errado. E o pior, agrediram a Deus, insultaram a Deus, ofenderam a Deus, provocaram a ira de Deus. Mas ainda há jeito para essas pessoas, não importa. Nós vemos na história de Manassés a grandeza, a imensidão, a infinidade de amor, de misericórdia, de compaixão que Deus tem para com o ser humano, desde que este ser humano se volte para ele de todo o coração, com toda a sua humildade, com sinceridade. E se voltar, se você que está me assistindo, se voltar para Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, como é o caso que nós estamos projetando essa campanha, ou melhor, essa Santa Ceia da Decisão, que é uma Santa Ceia inédita na Igreja Universal do Reino de Deus, inédita, mas será uma Santa Ceia que vai trazer a solução imediata. Eu estou prometendo, vai trazer uma solução imediata. No dia 4 de abril, na Santa Ceia da Decisão, vai trazer uma resposta de Deus imediata para os que dela participarem. Claro, fique bem claro, se houver hipocrisia, fingimento, nem venha que não vai acontecer nada. Mas, se houver um espírito do tipo de Manassés,
que se voltou de todo o seu coração, com todas as suas forças. Ele fez uma oração sincera, ele se entregou de forma sincera. E o que Deus fez? Deus o perdoou e veio e o livrou daquela masmorra e o fez voltar ao trono de Jerusalém. Minha amiga, meu amigo, prepare-se para o dia 4 de abril, a Santa Ceia da Decisão, quando você vai definir definitivamente a sua vida com Deus, obviamente, com Deus. E definindo definitivamente a sua vida com Deus, você vai definir a sua vida com todos os demais que vivem neste mundo. A sua vida será restaurada. É isso mesmo. Nós vamos ter a Santa Ceia da Decisão. A Santa Ceia do retorno do filho pródigo, digamos assim. A Santa Ceia do reencontro com Deus. Você é o nosso convidado. Amanhã vamos falar mais a respeito de Manassés, porque é uma história extremamente importante para que nós venhamos colocar as barbas de molho. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.